Hoje nós continuamos o nosso percurso falando sobre essa formação dos artistas e do mundo intelectual que vai surgir no Renascimento, e a gente vai voltar um pouquinho para a Basílica de São Francisco de Assis. Esse ano é um ano muito especial, porque celebra os 800 anos do falecimento, da morte de São Francisco de Assis. É um dos santos mais importantes que nós temos na história, e essa semana eu quis retomar um pouco esse assunto para fazer uma relação dele, do santo em si, com Dante Alighieri e a Divina Comédia, que a gente viu que é uma das bases desse mundo intelectual que vai acontecer no Renascimento. A Divina Comédia vai colocar vai ajudar a estruturar esse mundo intelectual, junto com outros poetas e escritores, e a gente vai ver a relação de São Francisco com a Divina Comédia e como a arte teve uma grande oportunidade nessa Basílica de São Francisco de Assis. Então, nossa aula hoje vai ser a parte 1, porque não vamos conseguir finalizar em uma aula. O que é o objetivo? É a gente conseguir fazer essas relações da história do santo com aquilo que vai acontecer na Idade Média, nesse período da pintura, e aí, usando como exemplo a Basílica de São Francisco de Assis, que foi um lugar sensacional para fazer experiências que artistas importantes da época puderam participar. A gente vai usar a Basílica de São Francisco de Assis, depois a gente vai lá para Pádua, ver o que aconteceu na Capela degli Scroveni, e depois a gente vai voltar para a Basílica de São Francisco de Assis. E assim a gente vai conseguir ver um percurso dessa pintura no século XIV e entender os movimentos que foram acontecendo na pintura para que surgisse a perspectiva centralizada, a composição dos personagens. Tudo isso a gente vai encontrar algum elemento nesses artistas que nós vamos falar a partir de hoje. Então, a nossa aula vai ser assim: eu vou contar a história de São Francisco de Assis, aproveitando esse ano especial dos 800 anos de São Francisco, para ilustrar com as pinturas que estão na Basílica Superior na Basílica Superior de São Francisco de Assis. A Basílica de São Francisco de Assis é dividida em duas partes, nós temos a inferior e a superior. Ela foi construída para abrigar o corpo do santo, então teve um propósito já dentro da vida de São Francisco, e depois, na próxima aula curta, que vai ser feita no Instagram e que depois vai ficar disponibilizada para vocês no Pílulas de História, a gente vai falar da relação de São Francisco de Assis com Santo Antônio, porque essa semana a gente também comemora Santo Antônio. Então, é uma semana especial de santos para que a gente possa conhecer a história da pintura e a relação com literatura também, tá? Na Basílica Superior, nós vamos ver essa etapa da vida de São Francisco num quadro extremamente interessante, onde a gente já consegue ver outras características e ideias de outra escola ou dos pintores que estavam trabalhando nessa obra. É uma obra que tem um fundo chapado, tem essas duas arquiteturas, né? De um lado a sede do bispo, do outro lado a cidade, mas com esse fundo chapado, de onde sai uma mão lá na parte superior que leva, se a gente olhar a perspectiva dessa mão, o desenho da mão, ela nos leva ao personagem principal, que é São Francisco, que está olhando para a mão, que é a mão de Deus. Ele está, no momento que ele está renunciando, então ele foi para a praça pública, disse que o pai dele roubava dinheiro, se despiu, né, tirou todas as roupas, ficou nu, e vai dizer que até agora ele tinha chamado o pai de Pietro, que o pai que ele chamava era Pietro Bernardone, que é o pai dele, e dali em diante ele não teria outro pai senão o Pai Celeste. E aí aqui é a conclusão definitiva, né, dessa conversão dele, dessa ideia dele seguir a vida de pobreza junto ao povo, renunciando todos os seus bens. Deixa eu colocar aqui que tem mais detalhes, isso que eu já falei. Assim, vejam que é interessantíssimo como todos os personagens mostram uma expressão diferente. Isso também é uma novidade. A parte de arquitetura que nós já falamos, a gente vai ver nessa pintura
detalhes que até então não apareciam. Que em alguns a gente olha o espanto aqui, ó, o bispo, por exemplo, está tentando cobrir ali Francisco com um pano e ele está olhando para o lado. Já o lado onde está o pai dele, que é esse personagem de amarelo, vejam a movimentação do corpo, que o pai dele tá com a mão, uma das mãos aqui está para trás, que tem um outro personagem segurando. O pai, parece que o pai queria atacar Francisco, mas o que você está fazendo? Ele está segurando na outra mão as roupas de Francisco. Aqui embaixo a gente vê dois personagens que são crianças, o que mostra o que poderia ser muito factível dentro desse momento em praça pública ter criança também. E as crianças têm as roupinhas dobradas. Reparem isso, que eles são os dois personagens bem no canto esquerdo, de quem olhando o vídeo. Elas estão com a roupinha dobrada, assim, como se elas estivessem segurando as pedras que talvez estivessem jogando em Francisco por ele estar difamando o seu pai. Então, os personagens têm esse rosto de espanto, trazem a movimentação, cada um olha para um lado, criando uma movimentação dentro da obra. Vamos ver aqui alguns detalhes. O detalhe para o corpo de São Francisco, que traz um realismo muito grande, ele está com essas mãos levantadas, indo, e o olhar dele indo em direção à mão de Deus, que está, a mão divina que está lá em cima. O detalhe que eu comentei do pai sendo segurado, né, com o punho fechado, assim, que dá para a gente ver que ele estava com raiva disso que estava acontecendo. Essa cena traz um, um momento muito real que poderia acontecer numa cidade. E essa é uma das grandes coisas que aconteceu nesse ciclo de afrescos das histórias de São Francisco. Porque veja como foi uma oportunidade incrível, se foi de outra escola, ou para os artistas que trabalharam aqui, de poder contar uma história que era praticamente contemporânea a eles. São Francisco faleceu em 1226. A gente está falando que eles estão fazendo essas obras aqui em 1290. Quer dizer, é muito recente, está muito próxima à história. A arquitetura que Giotto representa pode ser a arquitetura que São Francisco viu de verdade. O movimento, as roupas que ele coloca, a forma como as pessoas se comportam, era o que acontecia em praça pública. Então, foi uma oportunidade sensacional de abrir esse mundo da arte, que até então estava ligado a uma arte que se afastava daquilo que era o mundo real, o mundo humano. Nesse momento, o que se quer na arte é sim trazer a arte para perto de quem está vendo. Quem olhava essas imagens na época conseguia reconhecer esses lugares, conseguia talvez até reconhecer o rosto dessas pessoas, as roupas que elas usavam, e se identificavam com isso, criando uma relação muito mais forte com a igreja. Então, isso também essa parte também é muito importante dentro desse ciclo de afrescos com as histórias de Francisco. Bem, em 1223, Francisco redigiu uma nova regra que agora sim vai ser aprovada pelo Papa Honório III, que a gente chama de Regula Bulata, ou regra bulada. Por quê? Porque essa é a regra oficial que então estabeleceu que eles poderiam continuar esse trabalho que eles estavam fazendo. E aí a gente vai ter uma coisa muito especial nesse ano de 1223. Francisco vai decidir celebrar o Natal em Grécio, que fica na região do Lácio, a mesma região de Roma, e vai criar a primeira ideia de presépio. Como? Refazendo como se fosse o nascimento de Jesus. E essa história também aparece nas paredes da Basílica Superior. O presépio de Grécia, com São Francisco colocando São Francisco está segurando o menino Jesus, colocando na manjedoura. Ao redor, a gente vê uma série de personagens. Um detalhe interessante é que as mulheres estão separadas dos homens, elas estão olhando pela porta. Então, quando a gente olha a porta, a gente vê os personagens femininos que estão olhando de lá o que está acontecendo. E na parte de dentro, é outra sensação espetacular da pintura, onde a gente vê alguns desses frades cantando. Gente, reparem na testa deles que está se movimentando, né? Façam esse movimento de abrir a boca como se fosse cantar, que a testa se franze, a ideia é que você enxerga o dente, outros estão só olhando o que está acontecendo. É uma cena em movimento, é uma cena que está acontecendo.
outra novidade que, ou melhor, continuando a novidade do que esses pintores que trabalharam na Basílica de Santo Francisco de Assis trouxeram. Foi um grande laboratório, como eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter o pontapé inicial para muitas coisas que vão acontecer na história da pintura. No cenário, a gente vai ver um púlpito, né? O cibório, desculpa, o púlpito está aqui. A gente vai ver o púlpito, vamos ver o cibório, que também pode ser chamado de baldaquino. Normalmente nessa época a gente chama de cibório, que lembra aqueles cibórios que foram feitos por Arnolfo de Cambio, que é outro artista importantíssimo desse final da Idade Média. Veremos também o crucifixo que está sendo visto de costas. Por quê? Porque ele está virado lá para os fiéis na parte da igreja. Aqui, nessa área, é a parte mais sagrada onde não entravam todos os fiéis. Então, as igrejas eram assim, algumas até a gente ainda consegue encontrar com essa característica de arquitetura. Então, temos o púlpito de onde eram feitos os sermões, a gente tem a cruz ao contrário, todo esse cenário, além dessa movimentação e expressões diferentes que a gente vê nos personagens. São Francisco faleceu, foi declarado santo e era necessário ter uma igreja importante para ele. Vejam que outro fato para a gente refletir, que a escolha do local, a Basílica de São Francisco, fica no alto, a gente consegue, é uma paisagem maravilhosa que a gente consegue ver as montanhas dessa região da Úmbria. É uma basílica muito particular, porque é uma em cima da outra, a parte inferior que foi por onde eles começaram, que tem uma estrutura mais românica, né, que é um pouco antes da estrutura gótica, que usa os arcos plenos e tudo, apesar da entrada ser ter um portal gótico, a basílica superior com estrutura gótica, essa basílica inferior ela é mais baixa, ela dá a ideia de introspecção, ela dá a ideia, porque é onde está a tumba dele, é onde é a cripta. Então, esse momento de reflexão, de reza mais introspectiva, e a superior é o momento da comunhão, né? De onde os fiéis se encontram, também tem a reza, mas não é essa reza introspectiva. Então, a Basílica traz essa dupla função importantíssima. E foi construída nessa colina que era chamada de Colina do Inferno. Porque antes da Basílica ser construída, era onde aconteciam as execuções capitais. E agora, aqui, ela passa a ser chamada de Colina do Paraíso. Então, é como se São Francisco tivesse limpado tudo aquilo que tinha de ruim, esse inferno, tirou dali e agora não é mais o inferno, mas é o paraíso, que foi o santo que trouxe. Então, é uma série de elementos simbólicos, além da pintura, da arquitetura. A gente também tem a escolha do local como fator importante. Ela foi consagrada pelo Papa Inocêncio IV, em 24 de maio de 1253, e, como eu comentei, a decoração da igreja foi uma das experiências mais importantes em questão de pintura, principalmente, do século XIII e do século XIV também, porque aqui vão se reunir artistas de nome importante e que vão ter a oportunidade de trazer novas ideias para a pintura. A Basílica Inferior vai ser decorada, essa parte da nave principal, com as histórias, de um lado a vida de São Francisco, do outro as histórias da Paixão de Cristo, novamente colocando, equiparando São Francisco a Cristo, vejam como isso vai permanecer dentro da história do santo. E nós temos, nessa parte inferior, a tumba de São Francisco. E aí, aqui eu quero trazer a relação de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia lá no início do século XIV, uma obra que foi fundamental nesse momento da Itália e que vai permear ao longo dos séculos em toda a cultura italiana. Na Divina Comédia, Dante vai trazer São Francisco. Não só São Francisco, ele vai trazer também outros santos, mas ele vai dedicar vários versos a São Francisco, especialmente o canto 11 do Paraíso, onde Dante, nessa caminhada que ele faz entre inferno, purgatório e paraíso, nessa caminhada que ele faz, ele traz histórias e aqui ele vai colocar elogios a São Francisco, que estão entre os mais importantes que já foram escritos sobre São Francisco. Daí vocês vão se perguntar, mas ele era um franciscano? Não, o Dante era leigo, né? Mas ele era muito envolvido nessa cultura religiosa, filosófica e política desse momento histórico. E um santo que era tão forte na Itália já, e vejo de uma forma muito rápida,
foi comemorado dentro da Divina Comédia. E São Francisco vai ser apresentado por Dante quase como um novo Cristo. E ainda dentro da Divina Comédia, o Dante, além de, ele vai elogiar São Francisco, mas ele vai criticar tanto os franciscanos quanto os dominicanos. Veja, ele está criticando não a figura de São Domingos ou a figura de São Francisco. Ele está criticando a ordem que não estava seguindo exatamente aquilo que os seus fundadores tinham imaginado. Então, essa é a crítica de Dante aos franciscanos, não a São Francisco, mas a ordem em si, a essa instituição que estava acontecendo, como estava o momento no século XIV, no início do século XIV. E aí, essa associação de Dante com São Francisco vai se tornar muito forte na cultura italiana, porque ele tem um canto inteiro para São Francisco, fora outros momentos de citação. A Divina Comédia ajudou a formar a cultura italiana no âmbito da literatura, assim como São Francisco é importantíssimo dentro dessa vida espiritual, dessa vida religiosa. E os dois vão se conectar sendo vistos como símbolos dessa renovação espiritual. São Francisco, com a vida que ele levou, com a ordem que ele criou, com essa dedicação à pobreza, sendo comparado inclusive a Jesus, e o Dante com essa poesia que traz inúmeras reflexões morais. E aí, com isso, a gente tem uma homenagem e uma conexão de São Francisco com Dante na tumba de São Francisco. Será que vocês sabiam disso? Nessa lâmpada, que é alimentada com óleo, com azeite de oliva, que fica em cima da tumba. A tumba é muito simples, reparem como é uma tumba simples. Nessa lâmpada que tem em cima, é considerada uma lâmpada votiva, nós temos um verso da Divina Comédia, do canto 26 do Paraíso, que diz assim: altro non è che di suo lume un raggio. Se a gente for traduzir, pode ser: não é mais do que um raio da sua própria luz. Esse trecho que foi escolhido dentro da Divina Comédia traz a maneira como Dante elogiou São Francisco e foi extraído de uma parte da Divina Comédia que traz a ideia de que a luz do universo ou de qualquer ser abençoado é apenas um reflexo, uma emanação da luz divina de Deus. E daí, nesse caso aqui, São Francisco é um reflexo da luz divina, da luz de Deus. E aí a frase foi colocada justamente para simbolizar a ligação de São Francisco de Assis com a luz e com a paz de Cristo. Vejam que interessantíssimo essa ligação entre personagens importantes desse final da Idade Média. Bem, eu sei que a aula de hoje fica com a seguir cenas do próximo capítulo, mas é por isso que ela é parte 1. A ideia hoje era que vocês pudessem ver essas conexões e já começar a ver a transformação da pintura que está acontecendo. Boa semana para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula. Beijo!